fazem de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão, onde haja injúria, fé, onde haja dúvida, verdade, onde haja mentira, esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quando compreender, amado quando amar. Porque é dando e recebemos, sendo humano é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vida eterna. Vida Uma boa noite a todos vocês. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e todas as oportunidades. A Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, pelo Evangelho, pelos seus ensinamentos, mas principalmente pelos seus exemplos. A toda espiritualidade amiga aqui presente, as entidades das mais diferentes denominações religiosas, o nosso abraço fraterno. A todos os líderes religiosos do mundo, nosso muito obrigado pelo trabalho de paz, de serenidade, de fé, de trabalho, de solidariedade. Agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que abrimos os nossos corações, ficamos receptivos, para que possamos começar o nosso tratamento da noite. Junto de nós, uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, os nossos entes queridos, que hoje se encontram no plano maior, que aproveitam dessa oportunidade, desse ambiente, para se aproximar. Agradecemos e com o coração cheio de gratidão, iniciamos a reflexão da noite. É esse bate-papo que amplia os nossos horizontes, que diminui a nossa ignorância, mas que nos dá a certeza exatamente do porquê e do para quê de tudo que acontece conosco. Que assim seja. Na semana passada,
nós falamos sobre Francisco de Assis, né? Até descobrimos que o nome dele nem Francisco era, não é assim? Então nós fizemos uma biografia de Francisco, entendemos o porquê, de onde ele veio, que é uma reencarnação de João Evangelista, e hoje nós vamos entender a quarta força da psicologia. Na semana passada falamos das 3 primeiras, depois falamos um pouquinho da quarta, e hoje nós vamos nos aprofundar sobre a quarta força da psicologia, que é chamada de psicologia transpessoal. Então é através da psicologia transpessoal é que nós vamos começar a entender a prece de São Francisco. Tá? Então é um ângulo diferente daquele que nós estávamos acostumados. Até então tínhamos, né, por uma questão de evolução, a gente olhávamos essa prece somente com o viés religioso. Agora não, é a ciência que está ajudando, ampliando os horizontes, para que a gente possa entender de uma forma mais profunda essa prece, que é considerada a segunda oração mais importante. A primeira é o Pai Nosso, a segunda é a prece de São Francisco de Assis. É o segundo código de felicidade. O primeiro é o Sermão da Montanha, o segundo é a prece de São Francisco. Essa é a oração do pacificador. Ela exemplifica exatamente, ela materializa a posição do pacificador. Então vamos lá, a quarta força, chamada de psicologia transpessoal, que é a mais recente que nós temos, ok? Ela está centrada na saúde do ser humano, mas numa visão holística, numa visão cósmica. O que nós somos? Cidadãos do universo. Dá para vocês imaginarem alguma coisa nesse sentido ou não? Onde é a nossa casa? Aqui é uma escola. Nós não podemos dizer que o planeta Terra é a nossa casa. O planeta Terra é a nossa escola. Nós estamos estagiando em uma escola de acordo com o nosso momento evolutivo. Mas a nossa casa é todo o universo. Então nós somos viajores do universo. Será que nós somos exatamente do planeta Terra? Será? Pode ser que sim, pode ser que não, pouco importa, ok? Porque a nossa casa é o universo. Então qualquer planeta, qualquer sistema, qualquer galáxia faz parte do nosso processo evolutivo. E aí nós vamos pensando e refletindo. Para que serve o tempo e para que serve o espaço? O espaço como matéria. Para que serve o tempo e para que serve o espaço, nesse caso, como matéria? Para que a gente possa evoluir. São só recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Toda a matéria disseminada no universo, toda, das micropartículas cósmicas às grandes galáxias, só tem uma função: servir de morada para nós. Servir de morada, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Então, nós começamos nos materializando, depois nós vamos nos desmaterializando. Esse processo já é um processo de desmaterialização ou espiritualização. Então, no início nós vamos nos materializando, passando por todos os reinos anteriores. Chega um momento que nós começamos o processo de espiritualização. É o nosso momento. É o nosso momento. Aí é um processo inverso, de desmaterialização, porque nós somos espíritos em experiências terrenas, não corpos tendo experiências espirituais. Então, quando eu me vejo como um espírito, isso é só a primeira frase. A psicologia transpessoal está centrada na saúde do ser humano, no seu aspecto, abordando dentro de uma visão holística, numa visão cósmica. Entenderam? Então não cabe nenhum tipo de preconceito. No Livro dos Espíritos, do século XIX, a espiritualidade, Allan Kardec pergunta e a espiritualidade fala assim: a forma é mais ou menos a humana em todo o universo. Quem está estagiando nessa condição, a forma é mais ou menos a humana. É 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça. O resto tem a ver com o planeta, tem a ver com o sistema.
Mas a forma humana é 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça. Mas isso é só um estágio evolutivo. Nós viemos de reinos anteriores. Estamos indo para reinos posteriores. Então nós estamos estagiando na forma humana. Nosso espírito está na forma humana. Entenderam? Então eu estou vendo o ser humano, forma humana, numa visão holística. Nós vamos trocando de roupa, vamos dizer assim. Nós vamos trocando de roupa, mas não deixamos de ser nós mesmos. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Entenderam ou não? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Estou trocando de roupa. Pouco importa é a roupa. O importante é que cada roupa vai, de alguma forma, me trazer um conhecimento e uma experiência. Para o espírito, pouco importa a roupa que ele está usando. Ele já usou tantas, e já vai usar mais tantas, que é só mais uma roupa. Só mais uma roupa. No caso do planeta Terra, a nossa roupa foi programada para durar mais ou menos 100 anos. Mais ou menos 100 anos. Um pouco mais, um pouco menos, mais ou menos 100 anos. Essa roupa. E assim nós vamos evoluindo, e assim nós vamos crescendo. Ok? Isso é a psicologia transpessoal, que nos enxerga como espírito, como alma, como essência. Então pega todos os aspectos da primeira força da psicologia, da segunda força da psicologia, da terceira força da psicologia, e engloba tudo na quarta força. A primeira força, behaviorismo. A segunda força, psicanálise. A terceira força, humanista. E agora é a transpessoal. Transpessoal, o próprio nome já é autoexplicativo. É o que transcende o pessoal, que está acima, que extrapola a condição. Tudo bem? Vamos lá. Dentro da psicologia, porque essa prece de São Francisco, ela é cósmica. Assim como o Sermão da Montanha é cósmico, a prece de São Francisco também é uma prece cósmica. Então, é uma reflexão psicológica, transpessoal, consciencial, sobre a oração cósmica de Francisco de Assis, para a construção de um novo eu. Então não dá para ver isso só com os olhos da religião. É muito pouco. É válido, claro, mas é muito pouco. Você tem que trazer a filosofia, você tem que trazer a ciência, você tem que trazer a religião, montar toda uma estrutura para poder se aprofundar nisso, na construção de um novo eu. Então veja, na psicologia transpessoal, a psique, a mente humana, é representada através de 3 esferas. 3 esferas concêntricas, uma dentro da outra. Dá para vocês imaginarem? Ok? 3 esferas concêntricas. Isso é a representação da psique humana pela psicologia transpessoal. Na primeira esfera, nós temos o quê? A nossa essência. A imagem e semelhança de Deus. É aí que a imagem e semelhança, não é na forma física. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ressignificar. Nós que criamos Deus, a nossa imagem e semelhança. Nós fizemos isso. Um Deus meio customizado, do nosso jeito, para atender os nossos interesses. Nós fizemos isso. As religiões, de alguma forma, fizeram isso. Cada um criou o seu Deus, do seu jeito, para atender os seus interesses. Então, nós criamos Deus, a nossa imagem e semelhança, para atender os nossos interesses. Mas quando se fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é na essência, que não tem forma. Podemos imaginar o quê? Uma fagulha, uma luz. Para ficar fácil, eu vou imaginar uma fagulha, uma luz, um brilho. Eu posso imaginar alguma coisa nesse sentido. Nós que precisamos, de ter alguma analogia, nós precisamos ter uma analogia, eu poderia falar o quê? É uma fagulha, é uma luz, é um brilho. É o mais próximo que dá para a gente entender, mas não tem forma física. Não tem forma física, tudo bem? Então veja, a priori, é o eu maior, é o self, é o amor. São palavras iguais, sinônimas. Eu maior, self, amor é o centro da consciência. É o centro da consciência. Ok? Que é real. Que teve um início
mas não terá um fim. Nós fomos criados em algum momento. Em algum momento nós fomos criados. Nós aqui temos mais ou menos a mesma idade. Alguns bilhões de anos. Nós temos alguns bilhões de anos. Passamos antes do reino mineral, depois entramos no reino mineral, vegetal, animal, estamos no hominal, depois vamos para o angelical e vai subindo. E essa escala vai subindo. Ok? Então nós temos alguns bilhões de anos. Alguns bilhões. O ser humano no planeta Terra, tem entre 200 e 250 mil anos. A Era da Razão começa aproximadamente há 40 mil anos atrás. E o Evangelho chega para nós há 2.000 anos. Entenderam? Esse é mais ou menos o processo. Então, o Evangelho chega para nós há 2.000 anos. E só agora que nós temos condições de entender um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Okay? O Evangelho é uma conduta ética do universo. O Evangelho não evolui. Quem evolui somos nós. O único livro que não evolui é o Evangelho. O único. Todos os outros livros, em algum momento, são superados, menos o Evangelho. Ele pode mudar a forma de escrita, tudo bem. Mas quem evolui somos nós. Então existem espíritos superiores, que estudam o mesmo Evangelho. Espíritos que estão 10 mil anos na nossa frente, 50 mil anos na nossa frente, 100 mil anos na nossa frente, no processo evolutivo, estão estudando o mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho. Não tem nenhuma novidade. A novidade é os olhos de quem vê. A novidade é a forma que você enxerga aquilo. Ok? Então veja, essa primeira esfera é a esfera real. Depois tem mais duas esferas, que são chamadas o quê? Ego. O ego é a ignorância de nós mesmos, fruto de um primarismo animal. Instinto de conservação, instinto de sobrevivência. Ok? Então, para que serve o ego? O ego é uma questão de sobrevivência, de instinto de conservação. Isso faz parte do reino animal. Então, o ego nada mais não faz parte de um primarismo animal. E o nosso corpo é um corpo animal. O nosso corpo. Ele veio da natureza, tem todas as características de um corpo animal. Nós somos o ápice da evolução animal do planeta Terra. Essa parte que está conversando com a parte do inconsciente, já que para falar de inconsciente, Não. Aí Jung está falando do inconsciente. Não é esse o ponto, ok? Então o ego não é ruim. O ego não é ruim. É algo para ser transmutado, é algo para ser entendido. É uma força que nós temos, necessária, mas precisa ser transmutada, precisa ser ressignificada, direcionada. Deu para você entender ou não? É saber que você tem uma força que precisa ser redirecionado com a visão do espírito, não com a visão do corpo. Deu para você entender ou não? É uma força que todos temos, mas precisa ser direcionada com a visão do espírito, não com a visão do corpo. Você precisa trazer essa força para a sua evolução, para o seu crescimento. Mas não tem nada de errado com ela. Então o ego, no nosso caso, planeta de provas e expiações, onde somos intelectualmente avançados e moralmente atrasados, essa é bem característica do nosso planeta. Estamos em 2022. Intelectualmente, estamos em 2022. Moralmente, estamos na Idade Média. Não mudou muito. Da Idade Média para cá, moralmente falando, evoluímos muito pouco. Intelectualmente, evoluímos muito. Então, hoje você tem o quê? Pessoas intelectualizadas, informatizadas, tecnológicas, mas com as mesmas intenções da Idade Média. De dominar, de agredir, de violentar, de destruir. Isso é a Idade Média, até antes disso. Temos toda uma tecnologia, porém as nossas intenções. Então esse ego hoje, esse ego nos faz mal.
Porque ao invés de a gente usar essa força para o bem, nós usamos essa força justamente porque nós temos desconhecimento de nós mesmos. Então o ego é fruto da ignorância de nós mesmos. É como aquele exemplo que eu dei para vocês, né, que o fundo do mar é maravilhoso, existem milhões de seres do reino vegetal, do reino animal, milhões de espécies, e nenhuma delas tem a consciência que só existem em função da água. Interessante isso, né? Nenhuma delas sabe disso. Fazendo uma analogia para nós, estamos mergulhados num oceano do amor de Deus e desconhecemos disso. E por desconhecer isso, fazemos o que nós fazemos. Ok? Então veja, na psicologia transpessoal eu tenho o quê? O ser essencial, que é uma individualidade, não é uma personalidade. A personalidade é transitória, é perecível e tem prazo de validade. A personalidade. A individualidade, não. Ok? Então eu tenho aqui a individualidade. E tem o ego. O ego é formado, é uma camada que envolve a primeira camada. Só que existe um problema. Quando eu decido, é um livre-arbítrio, não me movimentar, o ego se movimenta. Deu para você entender ou não? Quando o eu maior decide não se movimentar, o ego movimenta. O que acontece? Eu contraio. Quando eu decido me movimentar, eu expando. Então é um processo de contração e expansão. Toda vez que eu vou expandir, eu ocupo o espaço do ego. Toda vez que eu decido não fazer isso, o ego ocupa um espaço. Então esse ser essencial faz assim, ó. Todo momento ele faz assim. A ideia é ele fazer sempre assim. Mas no nosso momento evolutivo ele faz assim. O ser humano, no nosso caso especificamente, ele faz uma caridade de manhã e uma violência à tarde. Sim ou não? Pode falar, Kátia. Então, é exatamente isso. Quando de manhã, eu tenho aquele pensamento positivo, altruísta, de ajudar as pessoas, de facilitar a vida das pessoas, eu expando. Aí à tarde eu começo a falar mal das pessoas. Eu contraio. Deu para você entender ou não? Acontece isso? Entenderam o que acontece? A maledicência contrai, ok? A bondade expande. Então o ser humano de um planeta de provas e expiações, não queiram conhecê-los, são terríveis, pessoal. Ele faz isso todo momento. Ele contrai e ele expande. Mas é uma decisão dele. Então é o único que consegue, aliás, ele consegue brigar com ele mesmo. É o único ser que consegue brigar com ele mesmo. Interessante isso. Que outro ser que vocês conhecem que consegue brigar com ele mesmo? É o ser humano. Ele é tão contraditório que ele consegue brigar com ele mesmo. E quer ter razão sempre, inclusive. Entenderam? Então veja, o ego, que é uma camada ilusória, irreal, porque ela só existe enquanto eu alimento. Se eu parar de alimentar, ela desvitaliza, ela enfraquece. Olha que interessante. Por exemplo, todos nós temos as nossas mágoas, não temos? Será que só eu que tenho aqui? Tem. Né? Todos nós temos as nossas, né? Todos nós temos. Mas para que essa mágoa, esse ressentimento fique dentro de mim, necessariamente eu tenho que estar toda hora lembrando dele. Sim ou não? Sim. Recordando do fato. Porque se eu ficar um dia sem recordar, ele vai ficar um dia para trás. Se eu esquecer de recordar dele, ele vai ficar um dia para trás. Veja. Por quê? O próprio movimento do universo é um movimento de amor. Entenderam ou não? Então eu preciso estar toda hora relembrando do fato, para que aquele fato continue. Eu preciso estar vitalizando ele todo dia. Porque se eu esquecer um dia, ele já está mais fraco dentro de mim. Então as próprias leis do universo fazem com que tudo evolua. O amor é a estrutura do universo. A estrutura imaterial do universo chama-se amor. Então mesmo as coisas ruins, se eu não alimentar, elas vão ficando para trás. Entenderam ou não? Por quê? Existe um determinismo divino. Você sabe o que é um determinismo?
Deus não perguntou a nossa opinião. O determinismo é isso. Foi uma imposição de Deus. O determinismo é algo que ele chamado evolução. É um determinismo divino. Você pode levar 10 anos, 100 anos, 1000 anos ou 10.000 anos. Você vai aprender a lição. Entenderam ou não? Você pode aprender pelo amor ou pela dor, mas você vai aprender a lição. Isso é um determinismo. Então, quando Deus nos criou para sermos Cristos. Vai demorar um pouquinho, calma. Segure a ansiedade, ok? Vai demorar um pouquinho. Mas Deus nos criou para sermos Cristos. Cristos galácticos. Gostaram dessa ou não? Esse é o nosso projeto no momento que Ele nos criou. Porque é a nossa imagem e semelhança. É a imagem para ser um co-criador em plano maior. Hoje nós somos co-criadores em plano menor. Entenderam? Mas o projeto é um co-criador em plano maior. Então isso chama-se determinismo. Para isso é necessário o quê? O tempo e fatores externos. O tempo e fatores externos. Os fatores externos, justamente para que a gente possa reavaliar, reconsiderar, reconceituar e evoluir. Então essas duas camadas, chamado ego, é o não movimento do ser essencial. Isso vai cair na prova, tá? O que nós chamamos de ego é o não movimento do ser essencial. A partir do momento que o ser essencial decide, livre-arbítrio, tomar o espaço dele, o espaço é dele. E o que é tomar o espaço? Como é que o ser essencial faz? É como uma prece. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz o seguinte: a prece é agradável a Deus? Se a gente ler ao pé da letra, século XIX, isso. Nós vamos chegar à conclusão que Deus precisa ser agradado. Se a gente for levar isso ao pé da letra. A prece é um diálogo entre a personalidade e a individualidade. A prece é um diálogo entre a personalidade e a individualidade. Aí quando você tem essa conversa, você se conecta com o todo. Por isso que nós precisamos fazer a prece. A personalidade não sabe se comunicar se não for através de palavras. Às vezes articuladas, às vezes não. Mas a personalidade só sabe se comunicar através de palavras. Por isso que nós precisamos fazer a prece. Mas a individualidade não entende as palavras. Entende a vibração das palavras. Entenderam ou não? O sentimento que está por trás das palavras. Aí quando você entende qual é o sentimento, você se conecta com tudo. Então a prece é um diálogo entre personalidade e individualidade. Então é o ego conversando com o eu maior, pedindo socorro para o eu maior. E o eu maior tem todas as ferramentas, todas as condições para abraçar o ego, abraçar e acolher o ego. Então veja, nessa camada chamada ego, que é o não movimento do ser essencial, aí você tem movimentos egóicos. O que é movimento? Movimentos do ego. Movimentos egóicos são movimentos do ego. O ego ainda ignorância sobre o seu papel, da onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui, quais são as leis que regem. Ele é ignorante, dentro dessa ignorância, ele vai agindo por instinto, por carência, por vazio existencial, ele vai sendo agressivo. Todo ato de agressividade no mundo, todo ato de agressividade no mundo, representa alguém que ainda não aprendeu a amar. Porque não precisa. E não está na estrutura humana ser agressivo. Onde está a agressividade? No ego. A agressividade está no ego. É ruim a agressividade? Não. Se bem canalizada para o bem, não. É uma energia, é uma força. Mas se bem canalizada. Vocês imaginam um cirurgião que precisa fazer uma cirurgia, que precisa abrir o peito de alguém. Ele não precisa ser agressivo? Não tem que ter força? Não tem que ter uma energia? Olha a agressividade sendo usada para o bem. Alguém que vai fazer uma obra de arte, por exemplo, uma escultura, não tem que ser agressivo?
Não tem que martelar, não tem que quebrar. É uma agressividade voltada para o bem. Entenderam? Você usar a agressividade para o bem, não é para você anular a agressividade, é para você canalizar a agressividade para algo que te traga algo positivo. Então, tem alguma coisa errada com a agressividade? Não. Não. A forma que eu trabalho ela que está errada, ok? Então, veja, essas duas camadas aqui, ó, chamam ego, que é fruto da ignorância. E essas duas camadas, elas são subdivididas. Então, tem a camada número 1, chamada de primeira esfera. A camada número 2, chamada de segunda esfera. E a camada número 3, chamada de terceira esfera. O que tem na camada segunda esfera, que faz parte do ego? É algo chamado desamor. O que é o desamor? São aqueles sentimentos, são aquelas experiências de outras existências, dessas existências que não foram trabalhadas dentro de nós. Que estão ali, ó. Uma mágoa, por exemplo. Um ódio está ali. O orgulho, os ciúmes, o ressentimento, o preconceito, está tudo ali, ó. São os sentimentos que estão aqui, ó, no desamor, chamado de negatividades do ego. Negatividades do ego. Quais são os sentimentos? Orgulho, desespero, revolta, cólera, ciúmes, ressentimento, mágoas. Se identificaram alguma coisa ou não? Será que tem tudo isso dentro de nós ou não? Tem até o etc. também, né, dentro de nós. Tem até o etc. também está dentro de nós. Então nós temos aqui um conjunto de sentimentos na segunda esfera, chamado negatividade do ego, que todos temos. Tem algum problema? Não. É o nosso momento de ressignificar. Todo espírito evoluído passou por isso? Sim. Todos. Necessariamente no planeta Terra? Não. O planeta Terra é só uma escola. Entre trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de escolas, o planeta Terra é só um. É só um. Nem mais, nem menos. É só uma escola. Mas todo espírito passa pelas mesmas lições essenciais? Sim. Sim, todos passam. Só que alguns aprendem a lição com 10 anos, outros demoram 1000 anos. A diferença é essa. Mas as lições essenciais são iguais para todos os espíritos. Todos os espíritos. Como vai ser, quanto tempo vai ser, é uma escolha do espírito. Entenderam ou não? Então veja, no desamor, a segunda esfera, a negatividade do ego, temos tudo isso para ser o quê? Ressignificado, transmutado, entendido. Por que existe esse sentimento dentro de mim? Qual é a causa? Eu posso garantir para vocês que qualquer sentimento aqui, ó, é um degrau para a nossa ascensão espiritual. Ele não é ruim, ele não é negativo. Serve de degrau para a minha ascensão espiritual. Se eu entender qual é a raiz, qual é a essência, qual é o porquê, eu cresço. Enquanto eu não quiser fazer isso, ele cresce. Ele cresce, ele contrai a esfera principal. Entenderam ou não? Então, ao invés de eu pensar em perdão, eu vou pensar em vingança. Quando eu penso no perdão, eu expando. Quando eu penso em vingança, eu contraio. Deu para você entender ou não? Então, quando eu penso, por exemplo, uma pessoa muito ciumenta, por exemplo, eu sou muito ciumenta, entender por que eu tenho ciúmes, de onde vem o ciúmes, da questão de sentimento de posse sobre uma pessoa. E aí eu vou ter que entender por que eu quero ter posse sobre todo mundo que me interessa. É isso? Exato. Os ciúmes todos nós temos. O ciúmes doentio, que é problema. Ok? Isso é um tema que está vinculado à autocarência. O ciúmes doentio está vinculado à falta de amor próprio. O ciúmes doentio. Aí você projeta isso em alguém. Você projeta essa carência, esse desequilíbrio em alguém, ok? Então, o ciúmes doentio, todos nós temos ciúmes, ok? Não é exatamente um sentimento ruim, mas o ciúmes doentio mostra uma autocarência, um vazio existencial, ok? E aí, quando eu não aceito esses sentimentos, eu vou mascarar. Eu vou jogar ele para a terceira esfera, onde ele é confortável. A terceira esfera é uma esfera confortável.
É o desamor embrulhado para presente. Chamado de pseudo-amor. Pseudo-amor é o desamor embrulhado para presente. Por que embrulhado para presente? Porque você se encanta com a embalagem. Deu para você entender ou não? Mas quando você abre, você vê o que tem dentro. Mas para eu manter essa esfera do desamor, do pseudo-amor, da terceira esfera, ela dá muito trabalho. Vocês não imaginam o trabalho que dá essa terceira esfera. E ninguém consegue tratar a terceira esfera. Não existe a menor possibilidade de você tratar a terceira esfera. Não existe. Porque ela é confortável. Porque você pega aquele desamor, embrulha para presente e põe na terceira esfera. E você se sente cumpridora das suas obrigações. Você se sente um ser melhor. É extremamente confortável. Só que para você mantê-la viva dentro de você, você tem que vitalizá-la todo dia. Como que eu vou vitalizar a terceira esfera todo dia? Através do exagero. O exagero e o excesso estão na terceira esfera. Ela é tão pesada, ela é tão densa, ela desvitaliza tanto o ser essencial que todo dia você tem que estar alimentando aquilo. Todo dia. Eu vou dar um exemplo mais prático disso. O fanatismo. O fanatismo está na terceira esfera. O que ele está escondendo, o fanatismo? Ele está escondendo algo. A não crença daquela situação. A não crença daquela situação. Só que o orgulho é tanto que eu crio um fanatismo. E aí eu tenho que impor aquilo. Então todo exagero, todo excesso está na terceira esfera. O puritanismo está na terceira esfera. Está escondendo o quê? Aquela vontade, aquele desejo. É exatamente isso. O puritanismo está escondendo alguma coisa. Aquela vontade, aquele desejo. Só que o orgulho não permite. Aí o orgulho cria o puritanismo. Deu para você entender ou não? Quem olha de longe, nossa, aquela pessoa é acima de qualquer suspeita. Não é assim? O fanatismo, nossa, que amor à causa. Não, não é nada disso. Está escondendo alguma coisa. Quer ver é interessante que todo sentimento que tem aqui e tem aqui. Vou dar só um exemplo para vocês. Na primeira esfera, existe um sentimento chamado alegria. Faz parte da primeira esfera. Essa alegria no desamor chama tristeza. Essa tristeza no pseudo-amor chama euforia. Entenderam ou não? Ficou claro agora? Veja, eu tenho a alegria da primeira esfera. Eu tenho a tristeza na segunda esfera. E eu tenho a tristeza disfarçada na terceira esfera. Então uma pessoa eufórica, vista de longe, o que ela apresenta? Muita alegria, em excesso. É o excesso de alegria. O excesso de alegria está escondendo a tristeza. Entenderam? Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. O vitimismo está na terceira. Então, o vitimismo. O que é o vitimismo, pessoal? As pessoas se acham vítima. O martírio também está aí. Está escondendo o quê? A falta de amor próprio. A falta de amor próprio. Então, ela se faz vítima de tudo, de todos, a todo momento. Veja. Temos puritanismo, fatalismo, vitimismo, perfeccionismo. Já ouviram falar? Não. Perfeccionismo não é fazer as coisas perfeitas, não é isso? Não é isso, até porque isso nem existe. O perfeccionismo é querer ser perfeito em tudo, a todo momento e a toda hora. O que esconde o perfeccionismo? Está escondendo alguma coisa. A inaceitação de si mesmo. O perfeccionismo não é fazer as coisas bem feitas. Não é isso, ok? Você vai buscar a perfeição sobre uma situação? Sim, mas quando toda a sua vida representa tudo muito, muito perfeito, isso chama-se perfeccionismo. Isso é uma doença. É uma inaceitação de si mesmo. Então, na terceira esfera, você não trata ninguém na terceira esfera, porque é uma zona de conforto. As pessoas se sentem bem.
elas se sentem confortáveis, elas se sentem acima de qualquer pessoa, quando na verdade elas estão escondendo alguma coisa dentro dela. Então nós temos alguns exemplos aqui, a euforia, martírio, perfeccionismo, vitimismo, puritanismo, fatalismo. Veja, está escondendo algo que me falta. Só que o meu orgulho faz que eu transforme aquilo em um presente. Deu para você entender ou não? Então, o pseudo-amor são as máscaras do ego. Está mascarando o desamor. Você potencializa. Você potencializa, você alimenta, você vive todos os dias. Todos os dias você tem que alimentar a terceira esfera. Só que isso vai desgastando. Isso é como se você fosse carregando uma máscara. E essa máscara todo dia estivesse um pouco mais pesada. Então são as máscaras do ego. Ó. Defesa e fuga. Defesa e fuga. Como que se trabalha a terceira esfera? Me defendendo e fugindo. Me defendendo e a todo momento. Veja, são os exageros. Então, tudo aquilo que a gente estiver fazendo de forma exagerada, seja o que for, está escondendo alguma coisa. Todo o nosso excesso em relação a alguma coisa, seja o que for, está escondendo alguma coisa. Quando eu me dedico muito em exagero em relação a alguma coisa, é porque eu estou fugindo de algo. Deu para você entender ou não? Essa é a terceira esfera. É a terceira esfera. Ok? Vocês estão se identificando, é isso? Que bom, pensei que era só eu. Ufa, me senti mais aliviado agora. Então, se não dá para tratar a terceira esfera, eu vou tratar quem? A segunda. Eu tenho que tratar a segunda esfera. Entender, tá? O que esse ciúme exagerado está fazendo comigo? O que esse medo descontrolado? O que essa revolta? O que esse orgulho? O que essa mágoa? Quando eu olho para isso desse jeito que eu estou falando para vocês, ó, eu vou olhar um ciúmes doentio. Tá? O que você quer me falar? Onde está o problema? Não está com o outro, esquece, pessoal. Aqui eu estou olhando a psique humana, tá? Quando eu olho para esses sentimentos aqui, quem que está olhando para eles dessa forma? O ser essencial. Entenderam ou não? Olha que interessante. É o ser essencial que está olhando para cada um deles e... Vem cá, me explica o que está acontecendo. O porquê dessa revolta. O porquê dessa inaceitação. O porquê dessa mágoa. Vamos entender as causas. Olha o diálogo. Vocês estão entendendo esse diálogo? Um diálogo honesto, um diálogo franco, um diálogo acolhedor, amoroso. Entendeu? Então, se eu quero abraçar isso aqui, eu tenho que abraçar. Eu não tenho que julgar, não tenho que condenar, eu não tenho que me culpar. Eu tenho que entender que ele existe. Bom, existe, eu preciso saber o que eu vou fazer com cada um deles. E à medida que eu estou olhando para ele, o que eu estou fazendo com a terceira esfera? Eu preciso disfarçar? Não. Vocês concordam? Eu preciso exagerar? Não. Aí ela vai desvitalizando naturalmente. A partir do momento que eu pego um desamor, começo a olhar com carinho, com respeito, com consideração, de forma amorosa, de forma honesta, sem justificar, sem terceirizar. Entenderam ou não? Porque se você falar, eu sou assim por causa, você jogou para lá, não aprendeu. Não aprendeu. Isso aqui é a psique humana, é o que acontece dentro de nós. Os fatos externos, eles acontecem e vão sempre acontecerem. E aonde eu estiver, lá eu estarei. Entenderam ou não? Aonde eu estiver, lá eu estarei. Bom, então estou cansado do Brasil, estou cansado dos problemas, estou cansado de tal pessoa, dessa situação, eu vou para a Noruega. Não vai dar um ano, os problemas estão lá do mesmo jeito. Só de uma cultura diferente, só. Mas os problemas serão exatamente os mesmos. Por quê? Eu levo os problemas comigo. De onde eu estiver, lá eu estarei. Meus sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de mim. Entenderam? Então não importa onde você esteja.
É melhor ficar onde você está mesmo e começar a trabalhar. E começar a trabalhar. Eu posso fazer uma plástica, mudar tudo, pode fazer o que você quiser. Os problemas continuam dentro de você do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você pode mudar o que você quiser externamente. Você é um espírito que sente e que pensa. Isso você não pode mudar. Se você sente, você pensa, você atrai. Se você atrai, as lições estão aí. Entenderam? Então, querer fazer mudanças externas é uma questão de 1 ano. Os problemas estão exatamente iguais. Exatamente iguais. Com uma outra configuração. Só com uma outra configuração. Às vezes nós reencarnamos e os problemas continuam os mesmos. Reencarnamos de novo e os problemas continuam os mesmos. E vamos reencarnando e os problemas... Aí chega uma hora que você cansa dos problemas. Cansei. A hora que você cansa, o problema acaba. Só a hora que você cansa. Então, todo problema tem data de validade. Toda dor tem data de validade. Toda dor. Pode levar 1000 anos, mas chega uma hora que você cansa daquilo. Não tem situações desta existência que nós já falamos, chega, não quero mais pensar sobre esse assunto? E você parou de pensar sobre aquele assunto. Você mudou o seu foco. Aí vem aquela frase que todos vocês conhecem, né? Quanto mais eu foco, mais cresce. Quanto mais eu esqueço, mais desaparece. Deu para você entender ou não? É assim que funciona, eu tenho que mudar o foco. Ou pelo amor, ou pela dor. Então, essa segunda esfera aqui, ó, é o que acontece com todos nós que temos planeta de provas e expiações, ok? Moralmente atrasados, nós carregamos muitos sentimentos, que é a ausência do valor essencial. Por que eles existem? Porque o valor essencial está comprimido. Está contraído. Eu estou me justificando, eu estou terceirizando, eu estou culpando os outros, eu estou culpando todo mundo. Toda vez que eu faço esse movimento egóico, que é o movimento do ego, eu não saio do lugar. Eu simplesmente não saio do lugar. Aí ó, vai ficando mais pesado, vai ficando mais pesado, vai ficando mais pesado. Quando na verdade eu tenho que olhar para cada um desses sentimentos aqui de uma forma amorosa. Porque isso aqui é amor, ó. A primeira esfera é o amor. É essa segunda, essa terceira esfera, que são ilusórias. A segunda e a terceira esfera, como é que eu sei que elas são ilusórias? Porque quando eu decido me movimentar, elas enfraquecem. Quando o ser essencial, primeira esfera, decide tomar uma decisão, ela vai enfraquecendo. Ela vai desvitalizando. Ao ponto da terceira nem existir mais. Aí eu estou olhando para a segunda. Aí eu olho a segunda como lição a ser aprendida. Ou um processo de aprendizado. É a lição do perdão. A lição do século XXI. O amor-perdão. Aí eu começo a olhar, tá, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele dissabor, é uma lição para mim. É uma lição para mim. Não importa a forma, não importa a pessoa, não importa a situação. Aquela é uma lição para mim. É a lição prática para que eu possa evoluir. É a lição prática. Eu podia estar onde estivesse, a lição viria do mesmo jeito, da mesma forma. Porque é a minha lição. É a minha lição. Tudo bem? Veja, o não ser mais estar. Então, se nós estamos assim, é o não ser mais estar. Eu estou assim, eu não sou assim. Entenderam ou não? Como é que eu sou? Eu sou a primeira esfera. Nós somos a primeira esfera. Né? Então, por que a esfera? Né? Por que a circunferência? Porque dentro da geometria, né, ela representa a perfeição. Porque todos os pontos estão na mesma distância do centro. A circunferência representa a perfeição, nesse sentido. Então nós somos seres perfectíveis. Rumo à perfeição. Uma perfeição relativa, mas ainda assim uma perfeição. Entenderam ou não? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos, na nossa essência, nós somos por amor. Por amor. Isso tem a ver com egoísmo. Isso tem a ver com ignorância. Isso tem a ver com a não aceitação de nós mesmos. Aí criamos toda essa situação. Tá.
e agora como é que eu faço para fortalecer o ser essencial? Até agora nós olhamos a segunda, a terceira esfera, mas como trabalhar isso? Porque nós vamos, a partir da próxima aula, olhar a prece de São Francisco com esse olhar. Da primeira esfera, da segunda esfera, da terceira esfera. Na prece de São Francisco, nós vamos dividir em 3. A primeira parte é autopacificação. A segunda parte é disponibilização. A terceira é autonomia. Então, essa primeira parte da prece de São Francisco, nós vamos analisar semana que vem, é com esse olhar. Então, se alguém achava que ia levar alguma coisa para lugar nenhum, para algum lugar, na prece, vai se frustrar. Que a gente não vai para lugar nenhum com essa prece. A menos que vocês sejam Francisco de Assis. A menos que vocês estejam nesse nível. Eu até acredito que sim. Ele talvez, eu até acredito que ele fazia isso para fora, mas a prece é para dentro. Essa prece é uma introjeção, é uma introspecção, é uma viagem para dentro de nós mesmos. Então, quando fala assim, um trechinho da prece, que eu leve luz onde haja trevas, onde tem trevas? Né? Aqui as trevas. Está aqui, ó. Isso aqui é trevas. Alguém estava achando que ia levar a luz para algum lugar? Sim. Até então achávamos. Até então achávamos, ok? Mas a prece não tem essa consciência. Porque nós olhamos essa prece com os olhos. Nós lemos literal ela. É hora de enxergar nas entrelinhas. Então aqui uma técnica, não é a única, claro, evidente, uma técnica para fortalecer o ser essencial. O ser essencial é esse daqui. Então existe uma técnica, existem muitas técnicas, essa é só uma delas. Primeira coisa, a palavra para vocês guardarem é parda. P-A-R-D-A. Então é um símbolo, ok? E nessa sequência. Então a primeira coisa que eu tenho que olhar para fortalecer o ser essencial, primeira fase, são 5 fases. A primeira fase chama-se percepção. Eu tenho que perceber. Se eu não perceber qualquer sentimento desse dentro de mim, não vou mudar. Eu vou achar que quem está errado é o mundo. São as pessoas. Está tudo errado. Ok? Está tudo errado. Então a primeira fase para você fortalecer o ser essencial é você perceber que existe alguma coisa aqui, ó. Sem justificar, sem terceirizar. Perceber, realmente eu tenho uma mágoa dentro de mim. Realmente eu tenho um ciúmes descontrolado dentro de mim. Então veja, eu tenho que perceber isso dentro de mim. Se eu não perceber, não começo. Tá, percebi, ótimo, é o primeiro passo. Ok? O segundo passo é aceitar. Aceitar de forma carinhosa, de forma honesta, de forma acolhedora, sem julgamentos, sem culpas. Aliás, para quem não sabe, a culpa é um subproduto do orgulho. Ok? A culpa é um subproduto do orgulho. É uma das máscaras do orgulho que nós temos. O orgulho é suas máscaras. A culpa é uma delas. Aí Joana de Ângeles fala assim pra gente: troque o passado pelo presente. Porque a culpa está no passado, né? Troque o passado pelo presente. Troque a culpa pela responsabilidade. Hoje. Presente. Entenderam ou não? Troque o passado pelo presente. O passado já passou. Qual é o controle que nós temos do passado? 0. Já passou. Qual é o controle que eu tenho do futuro? 0. Não chegou. Qual é o controle que eu tenho do presente em porcentagem? 10%. Ok? 10%. É só as minhas reações frente a fatos que eu não tenho controle. Deu para você entender ou não? Então, qual é o controle do passado? 0%. Qual é o controle do futuro? 0%. Qual é o controle do presente? 10%. O que significam os 10%?
as minhas reações frente a ações que eu não tenho controle. Entenderam ou não? Vai sair daqui, você tem um controle do que vai acontecer? Nenhum. Se vai chover, se vai fazer frio, se vai acontecer um acidente, se não vai acontecer. Que controle que eu tenho sobre isso? Zero. Então nem no presente eu tenho controle. Mas eu posso controlar as minhas reações frente aos fatos. Entenderam ou não? Fatos que eu não tenho controle. Mas as minhas ações eu tenho controle. Então veja, aceitar é isso. Eu percebi que existe um sentimento dentro de mim chamado ciúmes descontrolado. Bacana. Eu preciso aceitar que ele não é negativo. Ele está querendo me mostrar algo que eu não quero enxergar. Ele está me mostrando o quê? Uma inaceitação de mim mesmo, uma pouca valorização da minha pessoa, do meu valor essencial. Ele está mostrando para mim que tem um vazio existencial que eu estou projetando em alguém, veja. Então ele é ruim? Não, ele só está me mostrando algo que eu preciso trabalhar, que eu preciso ressignificar. Então veja, perceber, ótimo. Aceitar. Temos que aceitar. Não tem vergonha nenhuma nisso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso é sinônimo de humildade, de quem quer crescer como ser humano, como espírito. Terceiro, é refletir sobre o fato. Às vezes, olha interessante, é difícil entender um sentimento que está acontecendo dentro de mim, visualizar esse sentimento, mas eu posso visualizar o fato do sentimento, entenderam ou não? Então, por exemplo, eu não consigo ver o ciúme dentro de mim, mas eu lembro do último barraco que eu fiz por causa dele. Deu para você entender ou não? Às vezes eu não consigo identificar o sentimento, mas as consequências do sentimento. Entenderam ou não? De repente eu tenho uma agressividade, uma violência dentro de mim. Então eu não consigo identificar isso, mas eu vou lembrar de um fato que eu fui agressivo, que eu fui violento. Veja. Então o fato, o que é o fato? É a materialização do sentimento. Se eu tenho dificuldade de enxergar o sentimento, existem fatos relacionados àquele sentimento. E os fatos, o que eles são? Uma materialização dos sentimentos. Entenderam ou não? Então veja, a reflexão, quando eu tenho dificuldade de enxergar o sentimento, os fatos falam por si só. Entenderam ou não? Os fatos falam por si só. De repente eu tenho uma dificuldade de enxergar a maledicência, mas eu enxergo, eu percebo que eu fiquei falando mal de tal pessoa por horas a fio. Verdade. É o fato. O fato mostrou aquele sentimento. Então o fato é uma materialização do sentimento. Então se eu não conseguir enxergar o sentimento, eu vou enxergar o fato. O fato mostra o sentimento para mim. E a reflexão é interessante, porque a reflexão tem 3 tempos. A reflexão tem 3 tempos. Que são esses 3 tempos dentro da reflexão? O antes, o durante e o depois. Normalmente, é o depois. Depois que eu falei, depois que eu fiz. Eu vou falar, nossa, depois que eu falei e depois que eu fiz. Esse é o tempo da reflexão depois. É um caminho? É um caminho. Eu perceber depois já é um caminho. Melhor antes, que eu não percebia nada, ainda justificava e terceirizava. Agora, pelo menos eu percebi, nossa, eu falei que não deveria ter falado. Eu fiz e não deveria ter feito. Veja, a reflexão no depois. De repente eu estou brigando com alguém, xingando alguém. Depois que eu xinguei, que eu briguei, que eu falei, vou para casa, eu falei, nossa, é só depois. Ou às vezes, 1 minuto depois. É o depois. A reflexão no terceiro tempo é o depois, que é válido. Que é válido. Já é um passo importante. Às vezes, é o durante. Você está no meio do processo. Você está falando e você fala, nossa, o que eu estou falando? Ou estou fazendo? O que está exatamente no meio do processo? O tempo 2 é você estar no meio do processo e já ter a consciência
que você está cometendo um equívoco, que você está exagerando, que você está fazendo algo que não deveria ter feito. Aí vem aquelas 3 regrinhas básicas, né? Eu quero, eu posso, eu devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Entenderam ou não? Então, frente a uma dúvida, eu tenho que fazer essas 3 perguntas. Eu quero? Normalmente no eu quero eu respondo sim. Normalmente a resposta é automática. Sim. Eu posso? Aí já dá uma reflexão a mais. Até posso, por que não? Ok? Põe um sim também no segundo. Eu devo? O devo, a terceira pergunta, define. Se você responder sim para os 3, toca. Se você enroscar em qualquer uma, não. Não. Então, para tudo na nossa vida, se eu fizer essas 3 perguntas, vai me ajudar em um monte de coisa. Isso é reflexão. Isso é reflexão. Então, às vezes, no meio do... Eu acordo no meio do processo. Eu estou sendo agressivo, eu estou sendo violento. No meio do processo, aquilo desperta e fala, para, diminui, desvia, sai dessa situação. Estou no meio do processo. É o tempo 2. Mais evoluído, um pouco mais evoluído, é o antes. Antes. Você consegue refletir antes. Por isso que é importante pensar, refletir, analisar. Uma regra, temos que ser 51% de razão e 49% de emoção em tudo. Em tudo. Temos que ser 51% de razão, 49% de emoção. Quando eu inverto isso, o que acontece? Não preciso nem falar o que acontece. Todos vocês já sabem o que acontece. Porque quando eu tomo uma decisão na base da emoção, não dói nada naquele dia. Mas, à medida que os dias vão passando, o problema vai crescendo. Não é assim? Eu tomei uma decisão na base da emoção. Quando eu tomo uma decisão na base da razão, dói muito naquele dia. Mas à medida que os dias vão passando, a dor vai ficando menor. Porque é razão. Razão é sempre razão. É a história de ser justo e bom. Sempre, sempre decidam ser justo. Se tiver que uma dúvida entre ser uma coisa e outra, sempre justo. Toda pessoa justa é boa, nem toda pessoa boa é justa. Entenderam ou não? Sim. Razão. Razão. Ok? Então temos que ser 51% de razão e 49% de emoção. Pensem nas decisões que vocês tomaram baseado na emoção. Qual foi o resultado? Pensem nas decisões que vocês tomaram baseado na razão. Qual foi o resultado? Um mês depois, vocês vão saber exatamente qual foi o resultado. Então a própria vida vai dando um feedback, vai dando um retorno para que a gente possa avaliar. Então não é uma questão de certo ou errado, é ato, consequência. Entenderam ou não? Certo e errado são valores relativos. São valores relativos. Ato, consequência. Pela consequência, eu consigo reavaliar o meu ato. Então, na reflexão, pode ser depois? Pode. Pode ser durante? Deve. Mas o melhor seria o antes. Para ser o antes, eu tenho que ter controle sobre as minhas emoções. Para ser o antes, eu tenho que ter controle sobre as minhas emoções. Eu tenho que me conhecer, entender quais são os meus pontos frágeis, fortalecer os pontos frágeis, para que eu possa, frente a algumas situações, antes de falar, pensar. O que eu vou falar? Olhar nos olhos das pessoas. Aí você percebe que toma um outro rumo, ok? E chama-se reflexão. Decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. Não basta eu perceber, eu aceitar, eu refletir. Veja, é um processo. É um processo. Primeiro eu tenho que perceber. Eu tenho que perceber isso. Segundo, eu tenho que aceitar. Terceiro, eu tenho que refletir. Qual é o tempo que isso acontece? É o depois? É o durante? É o antes? Raramente é o antes. Poucas vezes é o durante. E muitas vezes é o depois. É exatamente assim que funciona.
Tá, então eu percebi, eu aceitei e eu refleti. Agora eu tenho que tomar uma decisão. O que eu vou fazer com aquilo? Porque a vida vai repetir a experiência? Sim ou não? Vai. Vai. Centenas de vezes. Não estou exagerando. A lição pode mudar na forma, mas ela não muda na essência. Entenderam ou não? Pode mudar a configuração, pode estar em um outro país, numa outra cultura, mas a lição está lá. Pode ser outras pessoas, às vezes nem são outras pessoas, são as mesmas pessoas com outras roupas, mas a essência está lá. Então eu tenho que tomar uma decisão, o que eu vou fazer a partir do momento que eu percebi, que eu aceitei, que eu refleti. Tá, decisão. Ok? Só que a decisão vem junto com uma ação. Eu tenho que colocar em prática aquilo, montar uma estratégia para colocar aquilo. Então, ação significa você materializar aquela situação. Então, tomar uma decisão de ser uma pessoa melhor e não fazer nada. Eu tenho que tomar uma decisão. Como é que eu faço para ser uma pessoa melhor? Eu tenho que me envolver com a espiritualidade. Como se envolve com a espiritualidade? É lendo o livro, assistindo um filme, é pesquisando isso, é pesquisando e fazendo. Não basta você tomar uma decisão, é necessário que essa decisão venha, no fechamento dela, com uma ação. Então, como é que eu vou fazer isso? Percebendo, aceitando, refletindo, decidindo e agindo. A própria palavra oração tem uma ação no meio. A própria palavra oração tem uma ação bem na palavra, que compõe a palavra. Não basta simplesmente ficar orando, rezando, se você não tem uma ação em cima disso. Uma ação prática, uma ação material. A nossa vida tem que ser prática. Tem que ser prática. Por isso que a espiritualidade sempre fala que a melhor oração é a prática do bem. É a prática, é a ação voltada para o bem. E é interessante quando a gente pega a palavra dentro da nossa estrutura, a palavra Deus. Não sei se vocês já repararam, mas a palavra Deus, no meio da palavra Deus tem o eu. Nós estamos exatamente no meio. Entenderam ou não? A própria palavra Deus fala que nós estamos exatamente no meio dele. O eu está no meio da palavra Deus. Então nós estamos dentro de uma estrutura. Essa estrutura do micro ao macro, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes. Todos estamos no centro dessa estrutura, evoluindo dentro do centro dessa estrutura. E por que Deus permite tudo isso? Porque isso faz parte de um processo evolutivo. A dor como despertador, o sofrimento como livre-arbítrio. Entenderam ou não? Pode falar. O eu maior que você falou, que às vezes se choca com as ações da segunda, da terceira. Ele não se choca. Ele só contrai. Eu expressei errado. Você falou para mim essa pergunta, não, mas por que ele está fazendo isso? Por que ele está achando assim dentro da gente? Exato. Porque eu fiquei na dúvida, esse é o maior. Ele está totalmente na nossa mônada, ou ele na verdade meio que mônadas assim? Não. É um pacote só. Tá. É um pacote só. A mônada celeste é um pacote só. É uma coisa só. Mas os centelhinhos assim que tem dentro da gente? Desculpa, não entendi. Os centelhinhos que tem dentro da gente. Eu não entendi. Centelhinhos? Centelho? Não, um centelho só. É uma luz só. Isso. Mas esse eu maior é referente só ao centelho que tem dentro da gente. É uma coisa só. Aqui é um pacote só. Certo, tá, entendi. É um pacote só, ok? Então, nós temos 7 corpos. Assim? O átmico, o búdico, mental superior, mental inferior, o astral, o etérico e o físico. É um pacote só. É um pacote só. Deu para vocês entenderem ou não? Na verdade é 1 mais 6, né? Porque você tem o átmico, que é a centelha, mais 6 corpos de manifestação em um pacote só. Tudo num pacote só. Exato, na essência. Deu para vocês entenderem ou não? Então nós temos muitas subpersonalidades dentro de nós. Muitas sim, de existências passadas. Essa é uma delas. Essa é uma das personalidades. Mas nós temos muitas, centenas. E teremos mais algumas centenas. Vocês podem ter certeza. Porque isso faz parte de um processo evolutivo.
Aí chega uma hora que você não precisa mais das personalidades. Você já é uma individualidade, entendeu? Você não precisa mais de roupa, vamos dizer assim, né? Você não precisa mais de personalidade, você é uma individualidade. Aí o nome nem existe mais, ok? Mas você chega num momento evolutivo elevado, ok? Então veja, quando eu olho, eu falo, nossa, mas o meu eu precisa ser fortalecido, precisa crescer, precisa adensar. Como é que eu faço isso? Olhando para cá. Isso é humildade. Isso é humildade. Então você tem a humildade aqui, você tem a arrogância aqui, você tem a humildade aqui, você tem o orgulho aqui, você tem a arrogância aqui. Cada sentimento aqui tem uma contrapartida aqui, que tem essa contrapartida aqui. A partir do momento que eu coloco a humildade para trabalhar, eu abraço o orgulho. Eu acolho o orgulho, porque ele não é ruim. Ele tem a ver com valor pessoal. O descontrole sobre esse sentimento que gera todos os problemas. Mas o orgulho não é ruim. Nenhum sentimento aqui ele é ruim. Ele só está me mostrando algo que eu preciso melhorar, que eu preciso ressignificar, que eu preciso reconceituar, que eu preciso colocar numa outra dinâmica. Todos nós estamos formados com essas 3 esferas. Mas o segredo é você entender o que acontece aqui, ó. Que nós já carregamos isso por milênios, justificando, terceirizando, culpando. Agora chegou o momento de a gente olhar isso aqui com outros olhos. Então a psicologia transpessoal tem esse objetivo: nos enxergar como espíritos em evolução, perfectíveis, no momento mais delicado da nossa evolução. Esse é o momento mais delicado da nossa evolução. O momento mais difícil da vida de qualquer pessoa é o momento da melhora. O momento mais difícil da vida de qualquer pessoa é o momento da melhora, porque ela tem que deixar alguma coisa para trás. Deu para vocês entenderem ou não? Ela tem que deixar alguma coisa para trás, para ela poder melhorar. Se eu quero estar no degrau de cima, necessariamente algumas coisas que pertencem ao degrau de baixo vão ter que ficar no degrau de baixo. Tá? Então a mala está muito pesada. Está muito pesada. Então tem coisa que dentro dessa mala que não serve para o degrau de cima. Então vou ter que deixar. Então esse meu apego emocional às coisas, pessoas e situações, eu vou ter que deixar no degrau de baixo, porque ela pertence no degrau de baixo. Mas para o degrau de cima, ela vai ficar inutilizada. Então existem sentimentos aqui que pertence a um planeta de provas e expiações, mas que já não pertence mais a um planeta de regeneração, porque tem que ser trabalhado. Quer dizer que não existe isso no planeta? Existe, só que está sendo tratado. Deu para vocês? No planeta de regeneração tudo isso aqui existe, mas cada desses sentimentos está sendo tratado, cuidado. No planeta de provas e expiações não, está sendo alimentado. No plano de regeneração ele está sendo tratado. Então isso aqui já é uma prova que estamos buscando um planeta de regeneração, que não é um planeta externo, pessoal. É uma fase de transição. A regeneração está dentro de nós. Como provas e expiações está dentro de nós, regeneração está dentro de nós. Só que essa fase de regeneração está gritando dentro de nós, está berrando dentro de nós, porque é o nosso momento evolutivo. Então o momento da melhora é o momento mais delicado da nossa vida. É o momento mais difícil. É o momento que aparece todo tipo de empecilhos. Todo tipo de dificuldade aparece exatamente no momento da melhora. Pode perceber, toda vez que eu decidir ser uma pessoa melhor, seja em que área for, eu vou encontrar um monte de dificuldades. Já perceberam ou não? Qualquer área, se é área profissional, se é área familiar, social, qualquer área da minha vida que eu queira melhorar, eu vou encontrar um monte de dificuldade. E a primeira delas chama-se distração. Eu tenho que vencer a distração todo dia. A procrastinação,
o vitimismo. Eu tenho que vencer algumas coisas que não estão fora de mim, estão dentro de mim. Então, na psicologia transpessoal, olha, as situações estão dentro, não estão fora. Esqueça um pouco fora, olhe para dentro. Olhe para dentro. Por isso que Jesus, em uma das suas frases, ele fala assim: existem muitas moradas na casa do meu Pai. A principal morada é essa. Essa é a principal morada. Tem os planetas, sistemas e galáxias? Tem as camadas espirituais? Tem. Mas a principal morada é aquela que se constrói dentro de você. Essa é a morada. Essa é a principal. Essa é a principal. Essa te traz paz. Te traz desafios? Te traz desafios. Mas te traz paz. Diria, te traz felicidade. Ok? Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado. Até a próxima aula. Então, vou fazer a prece de encerramento. E vamos, nesse momento, agradecer a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, passistas do Plano Maior, que aproveitaram desse tempo, desse bate-papo, dessa reflexão, dessa troca de ideias, para nos envolver em muita luz, em muita paz, em muita serenidade, dissolvendo algumas manchas criadas pelos nossos pensamentos. Esse ambiente que nos acolhe, que nos trata. Agradecemos a Jesus, que foi o próprio Evangelho. Um Evangelho de amor e de liberdade, de paz. Agradecemos a todos aqueles que, independente do rótulo religioso, estão promovendo a paz no mundo. Cada qual do seu jeito, cada qual da sua forma, de acordo com a sua cultura, mas estão falando em solidariedade, em fraternidade, em paz, em união dos povos. Que esses líderes religiosos, que esses homens de bem, independente se eles estão vinculados ou não a alguma religião, que eles possam ser envolvidos por muita luz. Que Deus abençoe a cada um deles, para que eles possam continuar semeando. Porque o que mais o mundo precisa hoje é de seres humanos. Seres humanos que olhem como seres humanos, que abracem como seres humanos, que ajudem como seres humanos e que enxerguem todos como enxerga a si mesmo. Porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que ama todos, que dá oportunidade. Mas chegou o nosso momento de ressignificar os nossos valores, de nos reinventar para que a felicidade que está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la, que possamos abraçá-la, porque somos feitos do amor de Deus, estamos mergulhados no amor de Deus, mas precisamos tomar as rédeas da nossa vida, ter um controle sobre as nossas emoções e ter a certeza que em momento algum estamos desamparados. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.